Boa noite, Júlio. Boa noite, Mírio. Boa noite, Renan. Vou responder como aquele velho programa de auditório, que o cara botava um fone assim e dizia: Sim! Realmente a Espanha é favoritíssima para ganhar. A Espanha ganhou todos os jogos, gente. A Espanha está jogando um fino da bola. E a Espanha tem esse menino que dá um gosto impressionante de ver. A Espanha, você tem que ver a Espanha jogar, pelo menos para ver o Lamine Yamal. Só isso aí. Agora, aí eu paro. Digo assim, e o Lamine, que golaço que ele fez. E o Dorival, se fosse técnico do Lamine Yamal, será que ele ia jogar? Ou iria ficar também esperando para ganhar tempo? Calma, gente, calma com o menino, calma com o menino. Pois é, nós tivemos tanta calma com o nosso menino que levamos um pé no traseiro e fomos eliminados. Já o De La Fuente, que não tem calma nenhuma com o Lamine Travou o Yamal, Renato, até travei porque eu. não, Ai, eu não tô, eu estou falando aqui mexendo no meu computador. Tá tudo. Travou o Júlio. Travou o Júlio. Então vamos lá. O De La Fuente, que não tem o menor problema de ter calma com o Lamine Yamal, botou o moleque para jogar e ele hoje fez um golaço, que não foi somente um golaço, né? Foi um gol importantíssimo, porque foi num momento psicológico importante do jogo. A França tinha feito 1-0, a França estava melhor na partida, aí de repente o Lamine vai lá, pega aquela bola, corta para dentro, deixa o Rabiot procurando uma pipa para dar rabiada e simplesmente mete na gaveta. É outra coisa, é outro jogo. A Espanha é um time que está dando gosto de ver, mas esse menino em particular, esse menino, olha, a gente está falando aqui do Endrick, do Vini Júnior, do Rodrigo, do Estevão, nosso Estevão. Estou com medo que o grande nome dessa geração vai ser esse moleque espanhol. Voltei. Aposto que você falou bem do Lamine Yamal, é isso, Renato? Não, arrasei, disse que tinha que ter paciência, que não pode escalar, que o Dorival estava correto, que é isso mesmo, tinha que ficar no banco. Esperar um pouquinho, esperar um pouquinho. O detalhe é que o Brasil, ele não quer botar Endrick para jogar, não quer botar Estevão para jogar, né? Duvido que o Estevão vai ser convocado, deveria, mas duvido. O Vinícius demorou para caramba com o Tite, o Neymar demorou para caramba lá atrás, né? Com o Dunga. O Brasil ele gosta de esperar o jogador aflorar e tal, tem que acontecer muita coisa. Ô Mili, tudo bem, minha amiga? Boa noite. Olha só, tem um detalhe que eu estava pensando aqui, né? A Espanha, ela é finalista da Euro jogando esse futebol todo, com um técnico que ninguém conhecia, mas que tinha sido campeão sub-15, sub-16, 17, 16,5, 17,5, 18, 19, não sei o quê. Quer dizer, você vê que tem um trabalho ali, né? Foi feito. E a Espanha é campeã do mundo de futebol feminino também. A Espanha tem o maior clube de futebol do mundo, que é o Real Madrid. Tem alguma coisa ali que a gente podia dar uma olhada, né? E o Barcelona feminino? O Barcelona feminino também campeão da Europa. Sim, é verdade. Claro. Então, é um excelente ponto esse. Primeiro eu vou responder a dúvida do Renato, assim, se o Lamine Yamal fosse treinado pelo Dorival na seleção, ele até poderia jogar, mas ele ouviu o seguinte: marca, meu filho, entra no campo e marca. Sua principal função é marcar. Não inventa esse negócio de estar perdendo e querer sair pro ataque, aí depois você empata e quer fazer o segundo gol. Calma, faz um, não precisa fazer dois, entendeu? Volta, marca. Seria isso. Esse é o futebol brasileiro hoje. Há tempos, né, gente? Há tempos que a gente está fazendo isso. A gente abriu mão de ter meia para ter volantes, né? Com todo respeito ao Renan, um dos maiores que eu vi em campo, e digo isso não é só porque ele está aqui, não, tá? Realmente, eu já sofri muito indo ao Morumbi. Sofri muito, gente, vendo aquele São Paulo lá. Mas, enfim, então, isto dito, eu acho que existe na Espanha, não é por acaso, né, gente, que isso acontece. A gente tem aí os fatos, como o Júlio falou, e aí a gente vai entender por que isso acontece. A Espanha, ela reflete em campo o que ela é culturalmente. A gente vê como a Espanha joga. Não é igual ao que faz a França, a Inglaterra. Aliás, a Inglaterra inventou a cura da insônia. Se você tiver com problemas de insônia, veja o time inglês jogando. Você dorme em 5, 10 minutos no máximo. A Espanha, ela respeita o que ela é culturalmente. É diferente do que fazem os outros. E na Copa do Mundo, por exemplo, ela saiu nas oitavas para o Marrocos, não foi isso, gente? Se não me engano. Mas sempre jogando nas quartas foi Portugal. Isso, não, quartas foi Portugal, oitavas.
para o Marrocos, quer dizer, é quase uma zebra, né? A Espanha sair do Marrocos. Mas ela não muda a maneira de jogar, porque ela é assim. O futebol deve, principalmente o futebol de seleções, tem que refletir o que a gente é. O Brasil abriu mão completamente de fazer isso. O Brasil desistiu de fazer isso e imita o que são os outros lá fora, né? Então me dá muita alegria ver a Espanha jogando. Assim, pode ganhar, pode perder, a gente sabe que um apenas ganha, mas mesmo que ela tivesse saído hoje para a França, para mim, a Espanha é a melhor seleção do mundo. Joga mais bonito, um futebol mais interessante, inclusive do que a campeã mundial, a Argentina. Eu confesso para vocês que eu não esperava muita coisa da Espanha nessa Eurocopa, porque eu estava lá no Bernabéu, naquele Brasil 3, Espanha 3, segundo jogo do Dorival. Foi um baile, no meu ponto de vista, da Espanha, para cima do Brasil. O Yamal acabou com o Wendel, com o Beraldo, e todo mundo foi convocado. Mas houve um empate, e um empate com uma arbitragem muito ruim, em que a Espanha foi beneficiada. Eu falei, putz, esse time é muito bom, mas ganhar é outra história, né? E nessa Euro eles estão mostrando muita maturidade, além de ser um time muito bom, né? Renan, muito boa noite para você também. E você, que era um especialista da posição, tem um certo Rodri ali no meio de campo, que também é o ponto de equilíbrio de tudo isso, né? Porque tem a molecada que joga, tem isso, tem aquilo, mas tem que ter um cara ali que é como que a gente pode definir o Rodri, né? Ele define a velocidade do time, né? Ele define o andamento do jogo da Espanha. Ele controla o meio de campo todo da Espanha, né? Boa noite, Júlio, Renato, Mili. Mili, agradeço pelas suas palavras, mesmo que, no meu ponto de vista, até um pouco exageradas, né? Porque mesmo no São Paulo eu joguei numa geração de Josué e Mineiro, né? Mas agradeço muito pelas palavras. O Rodri é um jogador simplesmente fantástico. E ele controla não só o meio de campo da Espanha, como também do City, né? O que eu vejo, se não o melhor, está entre os 3 melhores times do mundo, né? E ele dita o ritmo da seguinte forma: a hora de acelerar o jogo, a hora de segurar. No final do jogo eu reparei, ele, mesmo a França precisando de ter a bola para tentar empatar, ele que segurava a bola, daí tocava para o homem devolvia, tocava para o outro devolvia, tocava. E ele sempre controlando, ele sempre segurando. Quando tem a necessidade, ele também dá o start de acelerar o jogo. Concordo com você, Júlio, quando você falou daquele jogo do Brasil. Um time leve, um time que jogava muito bem a bola, mas que era vulnerável na defesa. E nessa Euro, está mostrando uma consistência muito grande na parte defensiva. Desde o primeiro jogo, no qual venceu a Croácia por 3-0, já se mostrou um time muito consistente nesse sentido também. E desde ali, respondendo a pergunta da enquete, desde esse primeiro jogo, para mim, a Espanha já é a grande favorita a conquistar a Eurocopa. Ganhou todos os jogos com muita propriedade, sendo melhor, tendo mais posse de bola, tendo mais finalização, tendo mais escanteio em todos os jogos. Portanto, na minha opinião, é o grande favorito e melhorou nesse quesito que era muito importante. Controla o jogo, tem posse de bola, tem velocidade pelas pontas. Falamos muito do Lamine Yamal. Do outro lado, o Nico Williams também é um jogador, muita velocidade, muita qualidade técnica, um jogador imprevisível. Você não sabe se ele vai trazer para dentro, se ele vai cortar para o fundo, com muita velocidade. Um ótimo jogador. A Espanha, como um todo, como conjunto, tem ido muito bem. E essa questão defensiva é o diferencial. Porque quando há qualidades, tudo isso que a gente tem falado, mas não vem o resultado, e no final das contas, né, Mili? O importante é o resultado, né? Perdeu para Marrocos, então fica aquele negócio, toca muito bem a bola, tem 80% de posse de bola, só que não mata, não vence. Vencendo, potencializa todas essas valências, e aí sim é muito mais fácil da gente valorizar. Mas ver a Espanha jogar hoje é muito bom, como à noite vamos ver a Argentina também, características diferentes, mas também é um time que dá gosto de ver jogar. A gente tem que tomar cuidado, né, por isso que a gente... Eu quero te perguntar...
Eu quero te perguntar da França, Renato, mas só antes da gente falar da França, que eu queria só fazer um adendo ao que disse o Renan agora. Naquela Copa do Catar, em 2022, logicamente a Espanha não tinha o Lamine Yamal, por exemplo, que tinha 14 anos, né? Agora ele tem 16, vai fazer 17 sábado agora, né? Ele tinha 15, então, na Copa, né? Ele vai fazer 17 anos agora sábado, vai jogar a final já com 17 anos, veja só, já não é mais tão novo assim. Mas olha só, naquela partida da Copa do Catar, poxa, foi nos pênaltis, né? Que perdeu do Marrocos, e foi um jogo de um time só, né? Foi um jogo de um time só, em que o Bono fez o jogo da vida dele. E aí a gente vê a eliminação, tá vendo, que porcaria, e não sei o quê. Cara, a bola não entrou, perdeu nos pênaltis. Acontece, mas, Renato, a França, na Copa do Mundo, chegou com o cartaz, né, de melhor seleção do mundo, era atual campeã, perdeu 9 jogadores machucados, e aí muita gente falava, puxa, não vai dar para a França. E a França fez uma grande Copa, muito carregada pelo Mbappé, mas fez uma grande Copa. A Euro da França foi muito ruim, né, Renato? Aí você acha que tem a ver com o envelhecimento do time ou com o Mbappé ter jogado lá com o nariz quebrado, que ele claramente ficou meio baleado durante o torneio inteiro, né? Você acha que a França era mais Mbappé do que time ou, de uma forma geral, a França caiu? Não, há 2 anos atrás na Copa, a França era mais jovem 2 anos, né? Agora, hoje o Griezmann entrou, dá pena de ver o Griezmann jogar, né? Tem Tchouaméni, tem Camavinga no meio campo, jogadores importantes, tudo, mas muito volante, né? E na frente é o Dembélé ainda, gente. O Dembélé, quando jovem, já não era grande coisa. Agora, então, pelo amor de Deus, se até hoje vê o Dembélé de titular na França, é desanimador, né? O Mbappé eu achei que jogou bem hoje, coitado, mas jogou sozinho. Hoje, claro que a Euro dele foi prejudicada pela questão do nariz quebrado, isso não tem a menor dúvida. Mas hoje ele jogou até sem máscara. E eu senti ele brigando muito, ele tentando, mas, não tinha lá na frente, o diálogo estava extremamente difícil, né? O Mbappé sozinho hoje não conseguiu levar a França a pelo menos empatar para levar para a prorrogação. Eu acho que a França está numa descendente. Não vejo a França como grande candidata para a Copa do Mundo daqui a 2 anos, não. Vai ter que descobrir gente nova. Vai ter. Não vejo, não. Sinceramente, não vejo. Ela já foi campeã e foi uma final, tá? Não se renovou. A tendência é, começar a vir ladeira abaixo. Eu acho que a França. Porque o Mbappé continua lá, né? Mas, coitado, sozinho não há milagre, né? Fala, Pitaco? Eu tô com você, Renato, mas eu vou arriscar aqui uma explicação. Do mesmo jeito que a Espanha depende do Rodri, é uma função muito importante essa de ser a pessoa que dá o ritmo. A França depende do Griezmann. O Griezmann caiu muito de produção. Ele já, na Copa do Mundo, ele estava voando, né? Na posição dele não se voa. Mas o voar, ele dava o ritmo daquela França. Ele era o maestro daquele jogo. Assim como é o Rodri hoje, sabe? Acho que é uma função assim, você não pode abrir mão disso. Quando você tem esse cara, você tem muita coisa. E o Griezmann está completamente outro, né? Não sei se é a idade, não sei se ele está... Não, é lesão, Mili. É lesão. Ele fez uma super temporada, tá? Ele jogou muito bem essa temporada pelo Atlético de Madrid. Mas ele chegou baleado na Euro. Então, tanto que nem... Ele estava no banco hoje. Ele estava no banco hoje, ele entrou no lugar do Kanté. E não só hoje, ele outro jogo no banco. Não só hoje. Eu vejo assim. Isso foi falado pelo Deschamps. Eu vejo a França num declínio natural até, depois de ser campeã um ano e vice no outro, ou seja, fez 2 finais, mas vejo a Espanha subindo. A Espanha, ao contrário, me parece um time do futuro, que já é do presente, mas tem um futuro ainda mais brilhante. O Lamine e o Williams, o Kiki Williams, não é? Como é que é? Nico Williams. Nico Williams são 2 pontas infernais. E sendo que o Lamine é muito mais do que um ponta, né? O Lamine joga em todos os setores do campo. O Lamine até marca. O Dorival não ia nem precisar pedir para ele marcar, porque ele hoje, em determinado momento do jogo, ele estava marcando na lateral direita. Você viu a falta que ele fez no fim do jogo? Também. Contra-ataque da França, foi lá.
Segurou o Theo Hernandes, é isso mesmo. Então, aliás, o Theo Hernandes deu um bico na lua hoje, que, pelo amor de Deus, né? Jogada toda limpinha para ele, a bola sobrou. Renan, você botava aquela na gaveta, não botava? Não, conta para mim. E ele meteu de chance lá na arquibancada. Não é tão fácil assim, mas primeiramente tem que acertar o gol, né? Pô, você tá de frente, sem marcação, acerta o gol. O que vem depois é consequência, né? Pelo menos isso, se o goleiro pegasse, mas ele botou na lua, cara. Ele botou na lua. Então, eu não saio bem impressionado da França nessa Eurocopa, não. Não só o Lamine e o Nico Williams. Outros vários jogadores jovens. É o Pedri, é o Gavi, é o Dani Olmo. São vários jogadores que têm muito tempo de seleção ainda. Né? Tem alguns mais envelhecidos, o Morata, o Nacho, o Carvajal, o lateral direito que jogou no lugar dele, o Ju Navas. Jesus Navas fez um jogão hoje, hein? E um pouco mais envelhecido, mas você vê ali, fora os dois, que são destaques, né, individuais, uma seleção para ir uns 8 anos, uns 2 ciclos de Copa do Mundo, né? E o Morata, na seleção brasileira, não jogaria nem a pau, né? Porque a gente ia falar, não faz gol, não acerta nada, não sei o quê. Mas o pior é que o Morata, o Morata é o pele dessa seleção, né? Todo mundo, assim como o Dembélé é o pele da francesa, o Morata é o pele da espanhola, né? Todo mundo, mas ainda joga o Morata. Aí o Morata vai lá e faz um gol. Ele não é grande artilheiro, mas ele faz gols importantes. Vira mexe, ele aparece e faz um golzinho importante. Trabalha, entendeu? Então, não tem jeito. Agora, esse De La Fuente é que está me impressionando. Esse De La Fuente, como você falou, nunca treinou um time grande, né? Ele treinou divisões de base, seleções várias, ganhou títulos, mas entrou na seleção espanhola muito bem. Caiu feito uma luva ali. E como estavam falando na transmissão, né? Muitos desses garotos foram jogadores do De La Fuente nas divisões de base, o que é uma coisa que ajuda também, né? Enfim. Sim, algum amigo aqui disse no nosso chat, mas os dirigentes espanhóis são iguais aos brasileiros. É verdade que tem muito dirigente espanhol falando um monte de besteira. No caso dos casos de racismo contra o Vinícius Júnior, a gente viu isso bem claramente, mas é muito diferente você ter uma postura escrota, para usar uma palavra horrorosa, mas assim, em relação ao... Outra coisa é o trabalho, né? Trabalho ali de base, etc. Você pode trabalhar bem e ser um cretino, né? Uma coisa não está desconectada, necessariamente conectada à outra. Mas, Mili, só para a gente arredondar e passar desse assunto, a França e a Espanha são as seleções aí europeias do século, né? Por mais que a Itália ganhou uma Copa, a Alemanha também, mas a França também, a Espanha também, e elas têm chegado muito mais em fases finais de Copas do Mundo e de Eurocopas do que a Alemanha e a Itália. São as duas seleções multiculturais. A França já faz muito tempo, e a Espanha até é uma coisa que eu gosto sempre de relatar, porque eu vivi isso, morei lá, e a Espanha campeã da Euro em 2008 tinha essa multicultura que não é só do estrangeiro, do imigrante, mas o espanhol, ele não se sente espanhol, né? O espanhol se sente basco, o espanhol se sente catalão, o espanhol se sente madrilenho, o espanhol, a localidade importa mais para ele do que o país. E então o espanhol já é muito acostumado a essa coisa de cada um é de um canto. Tanto que tem lá um brasileiro, em 2008, o Marco Senna, e não tinha problema nenhum, ninguém ali discutia, é brasileiro, porque tanto faz, é uma nacionalidade a mais. É o catalão, é o basco, é não sei o quê, e o brasileiro, tá tudo bem. A Espanha sempre teve isso. E acho que ela carrega isso para o futebol. Não sei se você concorda com isso. Vê a seleção da Itália, tem brasileiro, mas brasileiro mesmo e tal. Você não tem uma Itália multicultural como é o país no campo. Mas a Espanha, sim. A França também. Eu vou primeiro falar do que o nosso ouvinte aí, a audiência falou, lá na Espanha tem dirigente também, né, tão ruim quanto aqui. As instituições são ruins, né? As instituições são feitas de executivos que a gente acha que muitas vezes não jogaram bola, nem gostam de futebol, né? A Espanha teve recentemente um caso de assédio sexual no palanque lá, enquanto a atleta recebia a medalha, né? Sim. Então são coisas horrorosas. Acho que ele não está errado. É tudo muito viciado, politiquices e politiquetes, como diria Machado de Assis.
Mas, quando você respeita uma filosofia de jogo, a chance de dar bom é melhor. Então, a Espanha se respeita culturalmente. Aí eu já emendo no que o Júlio está falando. A gente é tudo junto e misturado, né? Assim, a Espanha tem essa história aí dos reinos, né, que foram anexados, então eles se sentem ainda de alguma maneira reinos anexados, né? A França também tem uma história de árabes, muçulmanos, é tudo misturado, né? Hoje, assim, a gente tem, por causa do violento colonialismo que destrói ainda países na África, destrói ainda na América também, né? Você tem contingentes de pessoas tentando escapar disso. Então, tem uma geração de imigrantes que já nasceu, de pais imigrantes que já nasceu lá, né? Então, o Lamine, ele é espanhol, ele nasceu na Espanha, né? A gente Mas vai carregando... Mili, ele é filho de pai marroquino e mãe de Guiné Equatorial, imagina. Sim, e o Griezmann, ele é filho de mãe portuguesa e pai alemão. Mas dele ninguém fala. É isso que eu estou querendo dizer. Ele é tão espanhol quanto o Griezmann é francês, né? Porque Zidane a gente também. isso, gente. Zidane também. A gente é minha mãe é italiana, meu pai é descendente francês. A gente é uma mistura mesmo. Então, quanto mais você abraça, quanto mais você acolhe tudo o que somos, mais rico fica. Né? E essa é a minha crítica ao Brasil, gente. Eu estou voltando ao Brasil, porque isso explica muita coisa. A gente abriu mão do nosso multiculturalismo para tentar jogar que nem anglo-saxão. É isso que a gente faz. Enquanto for assim, vai ser uma tragédia. Vergonha atrás de vergonha, constrangimento atrás de constrangimento.